Olá, bom dia. No próximo ano devem ser diagnosticados mais ou menos 100 mil novos casos de câncer de pele. Por isso, não é à toa que os médicos especialistas nessa área ficam alarmados e tomam todos os cuidados para deter o crescimento desse número. E por isso também o mês de dezembro é considerado o mês laranja, o mês de alerta ao câncer de pele. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar para a gente de todos esses cuidados que devem ser tomados é o Dr. Eduardo Lago, que é médico dermatologista. Quase que eu não acerto. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente conversar sobre o Dezembro Laranja. Quando fala laranja, é uma referência à cor do sol mesmo, foi isso? Foi isso que foi imaginado. Então, em exemplo, seguindo o exemplo de outras especialidades que começou, acredito, com o Outubro Rosa. Outubro Rosa, diversas especialidades médicas têm buscado algum mês e alguma cor que marque. E acaba que dezembro normalmente é o mês que inicia ali fortemente o verão, né? Apesar de não ser, mas é o mês que as pessoas entram de férias e começam a curtir mais o verão. E o laranja tem a ver sim com a cor do sol, que é o amarelo alaranjado. Essa luminosidade intensa, um pouco mais intensa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que ao mesmo tempo que faz bem pra gente, deixa a gente bonito, com a pele mais luminosa, vamos dizer assim, traz riscos também, né? Traz riscos. E o slogan da nossa campanha, já seguindo inclusive a do ano anterior, é se exponha, mas não se queime, né? Então, que você faça suas atividades ao ar livre, mas sem deixar que a sua pele fique queimada, sofrendo tanta agressão da radiação ultravioleta, que é o que vai ser o principal responsável pela formação do câncer da pele. Quando a gente diz se exponha, mas não se queime, a gente fica com a sensação, e a gente sempre fala aqui quando eu converso com o senhor, que a gente tem a sensação de que só se toma sol na praia quando você está deitado de cara direta para o sol. Mas o sol está em todo lugar se a gente não estiver dentro de casa, né? Exatamente, ainda mais quem mora aqui no Nordeste, né? Quem mora aqui numa ilha. E com poucas construções elevadas, então onde você anda na rua está exposto ao sol, quando você está no carro, o sol está nos atingindo, apesar do... Até no carro? Até no carro. Naturalmente o vidro isso, funciona como um filtro, mas ainda assim é capaz de passar radiação ultravioleta. Então a gente precisa estar usando um protetor solar no dia a dia. É comum a gente observar as pessoas que dirigem, passam muito tempo, com a mão muito danificada pela radiação ultravioleta. Isso, se é a pessoa que costuma dirigir o lado esquerdo, pior do que o lado direito, bem mais, às vezes 10 anos de diferença de idade. Um lado está com 10 anos a mais, isso? Então a gente nota isso por conta dessa aceleração em que acontece em relação ao envelhecimento da pele e a formação de lesões pré-cancerosas, de câncer de pele. Hoje a gente pode dizer que depois de todas essas campanhas, de todo esse trabalho de esclarecimento, o protetor solar, ele já virou um artigo de primeira necessidade ou ainda não? Já, e a gente tem observado que as pessoas têm utilizado cada vez mais, apesar do câncer da pele ser um dos principais tipos de câncer, quase 1/3 de todas as formas de câncer são de pele, mas a gente tem observado já uma redução da sua incidência, dos diagnósticos, por conta disso, até dessa ajuda da imprensa em estar divulgando a importância do uso da fotoproteção, dando oportunidade aos dermatologistas, das nossas campanhas. Apesar da incidência ainda muito elevada, a gente tem observado já uma redução do surgimento do câncer. Pois é, você falou 1/3 de todos os cânceres é de pele. Porque a gente tem uma variação também muito grande dentro do câncer de pele, né? Tem, e classicamente a gente divide naqueles que são o não melanoma e o melanoma. Melanoma é uma forma... é o maligno? Todos eles, sempre que a gente fala câncer, a gente está falando sempre de lesões malignas. Tá. É que o melanoma é um que parece às vezes com um sinalzinho escuro e quando a gente faz o diagnóstico, a lesão já tem metástase para o cérebro, para o intestino, então ele é uma forma extremamente agressiva e que leva uma outra abordagem. Então, normalmente na dermatologia a gente separa os cânceres não melanoma do melanoma. Mas, de um modo geral, todos eles têm a participação da radiação ultravioleta como principal fator desencadeante. Não tem jeito, desse aí não tem como escapar. Mas assim, quando a gente está num dia nublado, a gente vai chegando, por exemplo, aqui em São Luís, Maranhão, a gente vai chegando para o mês de dezembro, os dias vão ficando um pouquinho mais nublados, essa coisa toda. Esses dias, de alguma forma, eles representam perigo ou a gente pode ficar um pouquinho mais sossegado achando que não está sendo atingido pelos raios solares?
Não, a gente pode ficar um pouco mais sossegado, porque as nuvens estão funcionando também como um filtro, mas ainda assim oferece risco, ainda assim a gente tem que ter a preocupação em estar usando o protetor solar. E aqui em São Luís é uma cidade que você está na praia, você tem uma brisa, tem um vento muito gostoso, então você está disfarça um pouco, né? Queimando a pele e nem percebe. Passa exatamente. Às vezes horas, só vai se dar conta no outro dia quando chega com a pele. Em casa, então, de noite, por exemplo, a pele começa a arder, aí a gente percebe que alguma coisa deu errado. A gente orienta que tome sempre muito cuidado com as crianças, que a criança brincando, entrando no mar, acaba esquecendo de estar passando o protetor solar, se desliga completamente, tem uma pele mais fininha, acaba então sofrendo muito essa agressão. Existem, vamos dizer assim, pessoas com peles mais predispostas ou que precisam de um cuidado maior? A gente já sabe que os mais clarinhos precisam mesmo, mas, por exemplo, negros? Exatamente. O negro, ele tem mais proteção do que aquela pessoa com a pele clara. Quanto mais clara, maior o risco de sofrer essa agressão, que perde aquela proteção natural que a melanina maior consegue fornecer. Mas ainda assim, o negro, ele precisa se proteger. Existe, algumas pessoas acham que não, mas existe o câncer de pele no negro, então que se expuser muito ao sol, tem que se proteger também. Mas é uma incidência menor, por conta dessa proteção natural? É uma incidência menor. Ok. Ok, nós vamos fazer um intervalozinho aqui, vai ser bem curtinho, nós vamos só tomar um cafezinho e voltamos já. Um minutinho só. De volta aqui para falar um pouquinho mais sobre a campanha de conscientização sobre o câncer de pele, e a gente estava falando nos diferentes tipos de pele, né? A gente falou do negro, que tem uma proteção mais natural, mas na outra extremidade a gente tem os albinos, por exemplo. Vocês até fizeram um trabalho lá com esse pessoal, que esses precisam de uma proteção super, hiper especial. Sim, aí além daqueles cuidados que a população em geral tem que ter, eles têm que ter um cuidado exagerado, né? Além do uso de bastante protetor solar, uso de vestimentas, roupas com proteção ultravioleta, chapéu, óculos escuro, tudo isso. E a gente tem uma comunidade muito grande, né? Que realmente onde... Pois é, nós temos uma comunidade grande, né? Onde fomos visitar na Ilha dos Lençóis. Então, essas pessoas merecem realmente muita atenção. São pessoas que a gente observa, às vezes, desde os 12, 14 anos de idade, já com diversas lesões pré-cancerosas, já com câncer de pele desde muito novos e sofrem muito durante a vida. Até porque a gente obtém essa comunidade que é comunidade de pescadores, né? Então, ainda vivem ali expostos. Pior ainda, né? Exatamente. Mas aí quando o senhor fala proteção solar, roupas com proteção, UVA-UVB, chapéu, óculos, e é uma população que não tem acesso a essas coisas, e aí como é que faz? Não, mas a gente observa que algumas, né, tivemos em Atins em determinada ocasião, e a gente observa que diversos pescadores às vezes estavam lá com um lenço, né, ao redor da cabeça, pegando parte do rosto, intuitivamente, já usavam roupas manga comprida, apesar de não usar tanto protetor solar, então as pessoas já começam a ter essa noção. Então, até camadas, né, onde era mais difícil chegar a informação, a gente observa que essa informação tem chegado, tem tido essa preocupação, o que a gente vê de forma muito positiva. Essas pessoas que trabalham muito ao ar livre, é uma população que também tem um risco maior em desenvolver o câncer de pele. Porque eu acho que até pela questão do desconforto que o excesso de sol causa, usam a roupa de manga comprida. Mas essa roupa, por exemplo, uma camisa de manga comprida normal, sem a famosa proteção UVA, UVB, que já é uma tecnologia mais nova, vai protegê-los? Sim, é lógico que essas camisas que já são vendidas com essa orientação, com um determinado valor de proteção ultravioleta, elas têm uma capacidade maior de proteger. Mas uma roupa grossa, né, com um trançado bem próximo, quanto mais grossa essa roupa, mais ela vai estar protegendo. Lógico que uma camiseta de malha muito fininha protege um pouquinho, mas não protege tanto quanto essa mais grossa, né? Basta a gente lembrar daquelas pessoas atravessando o deserto no camelo, que usam aquelas camisas grossas. É verdade, turbante, aquela coisa então toda, elas estão né? se protegendo desse sol
Quer dizer, dessa forma. Já faz parte, a gente até acha que faz parte do visual deles, né? Mas é uma questão de sobrevivência mesmo, de proteção, né? As pessoas vão aprendendo. A gente vai aprendendo sim. E só para lembrar, essa campanha começa agora, no dia 1º, sábado. Sim, durante todo o mês de dezembro, né, a gente vai estar realizando essa campanha de informação, da importância de se proteger, falando um pouquinho do câncer de pele. É uma campanha nacional e no sábado em especial, agora dia 1º, a gente vai fazer uma grande campanha nacional. A nossa campanha de dermatologia, em determinada ocasião, já entrou até para o Guinness Book com a maior campanha do mundo em termos de proteção, em termos de número de atendimentos em todo o Brasil. Né? E aqui no Maranhão a gente vai estar realizando em Imperatriz e aqui em São Luís, no sábado das 9 às 15 horas. O que vai ser, por exemplo, uma pessoa que quer ser atendida, que fica esperando esse dia para ser atendido, para ter contato com os dermatologistas, precisa uma pré-inscrição, um pré-agendamento? Como é que vai funcionar? Não, neste sábado basta chegar no Hospital Carlos Macieira, onde vai se realizar a campanha. Vai ser concentrado no Carlos Macieira? Aqui em São Luís vai ser toda no Carlos Macieira, a partir das 9 horas da manhã. Agora, o foco desta campanha é o diagnóstico do câncer de pele. Então, são aquelas pessoas com lesões suspeitas de um câncer de pele ou que já recebeu alguma orientação que procurasse o médico o dermatologista por talvez se tratar do câncer de pele, ou lesões que estão na pele há muito tempo, como feridinhas, como uma casquinha que nunca cicatriza. Então essas são as pessoas que a gente está querendo buscar nesse dia. A gente quer orientar e tratar esses pacientes com as lesões, quanto mais inicial, melhor. Quer tratar, por exemplo, alguém que vai diagnosticado lá já com o câncer, o que vai acontecer? Ele vai ter esse tratamento garantido ou ele vai ter que procurar depois um tratamento? Não, nós iremos absorver esses pacientes, alguns serão tratados no mesmo dia e outros já terão suas cirurgias agendadas para o mais breve possível. Ah, entendi, quer dizer, não vai lá só para dizer eu tive o diagnóstico, não, né? Não, de forma alguma. Ele vai ter o tratamento da doença, se for o caso. É uma campanha que a gente faz com o intuito de ser resolutiva, que a gente quer resolver o problema do paciente. Aí a gente pensa assim, uma manchinha, qualquer coisa assim, ela vai ter um tratamento simples, ela vai ter uma cura 100%, é sempre assim? Sim, e até às vezes lesões mais avançadas, até alguns cânceres, quando chegam numa fase, né, ainda em que isso é possível, às vezes uma cirurgia vai deixar o paciente curado dessa lesão maior também. Então, o importante é o quanto antes ele chegar ao serviço de dermatologia, mais chance de não ter uma cirurgia mutilante, né, de não deixar uma sequela muito grande dessa cirurgia e de ter a sua cura. Hoje ainda é comum essas cirurgias mutilantes? Sim, a gente ainda observa bastante. Tem pacientes que demoram muito, né, dado o tamanho do nosso estado, a pequena quantidade de dermatologistas que a gente tem distribuído em todo o Maranhão, às vezes quando já chega aqui para o nosso serviço de referência, já chegam com lesões muito avançadas. Ah, tá. Essa demanda de pacientes dermatologistas, ela ainda é pequena, a gente ainda é carente desse tipo de assistência? Aqui em São Luís a gente já tem um grande número de dermatologistas, a gente tem um grande número de serviços que são capazes de absorver e tratar esses pacientes. Mas o número de dermatologistas no estado ainda não é tão extenso. Então, diversas cidades menores ainda não contam com dermatologista. Então, por isso se torna um pouco difícil. Então, apesar de médicos, de um modo geral, e até profissionais da área de saúde sejam capazes, às vezes, de identificar uma lesão, às vezes já o fazem em fases mais avançadas. O dermatologista, como a sua área com certeza, né, com certeza. de experiência, seja aquela fase bem inicial, às vezes uma manchinha ele já consegue suspeitar e tratar desde essa fase. E uma manchinha na fase inicial, nem o próprio paciente às vezes vai reconhecer, né? Porque, por exemplo, se não tem um dermatologista por perto, quando é um outro tipo de doença, a gente busca qualquer médico e ele vai encaminhar a gente. Mas como é uma manchinha, a gente pode achar que aquilo não tem nada a ver, né? Não vai nem no médico que está lá na cidade. Não vai nem no médico que está na cidade e às vezes essa manchinha ainda acontece longe dos olhos, nas costas, por exemplo, na planta dos pés, né? Na planta dos pés? Nas plantas dos pés a gente observa a formação do câncer de pele. Apesar do sol ser o principal fator desencadeante, não é o único. Às vezes surge em áreas que a gente menos espera. Então, a gente tem estimulado, não o autodiagnóstico, mas o autoexame. Assim como a gente orienta em relação ao câncer da mama, né, as pessoas estarem se examinando, mas estarem se olhando no espelho, uma mancha que mudou de cor, que tem
uma borda um pouco diferente das demais, um sinal que se destaca dos outros. Às vezes pedir para um marido ou para um filho estar olhando as costas, se tem alguma lesão. Então, diversas vezes chegam no consultório, a esposa, não, aqui tem uma lesão aqui no meio das costas que eu olhei, né? Então, isso ajuda enormemente a gente fazer esse diagnóstico precoce. Sinalzinho que vai crescendo, mesmo que ele não seja, vamos dizer assim, alto, sei lá, só uma manchinha que ela cresce, ela já é um sinal de alerta? Se ela tiver, né, um crescimento muito grande, uma lesão já com mais de meio centímetro, alterações de cor, diversas cores numa mesma lesão, ou uma feridinha, aí a suspeita é ainda maior. Então, o negócio é, teve qualquer suspeita, alguma coisa que você está achando estranho, procura o médico. Procura isso, o né? médico. O câncer de pele normalmente consegue ser completamente curado, só não pode demorar muito a procurar o especialista. E isso vale para qualquer outro tipo de doença, né? Porque quanto mais cedo se procurar, mais fácil vai ser a cura. Sim, para tudo vale, mas quando se fala de câncer de um modo geral, se torna ainda mais importante, não só de pele como os outros. Né? O tempo é fundamental. O tempo é fundamental. Se a gente procurar cedo, vai ter uma cura mais, vai ter um tratamento e uma cura mais efetivas, eu imagino, né? Não sou especialista, mas você já sabe, qualquer manchinha, qualquer coisa que está fora do padrão, procura especialista. Esse é o câncer mais comum, a gente está numa ilha, tem um sol o ano inteirinho. Luz, por exemplo, da TV, atrapalha a minha pele? Causa alguns danos na pele, mas não é nem comparado com o que a radiação ultravioleta é capaz de fazer. Mas eu preciso usar protetor, mesmo aqui, por exemplo, aqui dentro do estúdio, a gente tem iluminação para todo lado, eu preciso usar protetor solar? Você é especial, porque a quantidade de iluminação em cima de você é muito intensa, você precisa. Então tá, estou usando. Fique quietinho que eu estou usando protetor solar. Já aprendi com o meu dermatologista que eu tenho que usar protetor solar todos os dias. E só para lembrar, a campanha é no sábado, dia 1º, mas ela vai acontecer o mês inteiro, né? Esse mês é um mês de esclarecimento a respeito. Isso, é uma campanha que a gente faz nacionalmente buscando divulgar a importância da prevenção do câncer de pele. A gente já tem feito essa campanha há mais de 10 anos. E escolheu o mês de dezembro para estar divulgando o mês de importância na dermatologia, onde todos os nossos holofotes de médico dermatologista vão nessa direção. E quem sabe assim não se diminui essa previsão de 100 mil novos casos, 90 mil casos? Estamos diminuindo. Acho que a gente está no caminho certo e acredito que a gente vai continuar tendo resultados positivos. Porque são números que assustam. Se a gente imaginar 100 mil pessoas, 90 mil pessoas, sei lá, muita gente. Mas, doutor Eduardo Lago, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, por essas comunidades que vocês vão visitar, que talvez nem teriam acesso a esse tipo de tratamento, de conhecimento, se não fosse assim. Parabéns por esse trabalho todo mesmo. Continua fazendo isso, que a nossa pele agradece. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia para você também, que sabe que isso aqui, tudo que a gente discute, sempre fica no nosso site à sua disposição. Você acessa a hora que você quiser, você pode ver, você pode rever, você pode fazer o que quiser com as matérias. A que você já viu, você revê. A que você ainda não viu, você vê uma vez primeiro. E as nossas páginas nas redes sociais também estão todas lá prontinhas para você. Mas você sabe que todos os dias, 8h30 da manhã, eu vou estar aqui esperando você com muita informação, com notícia, com entrevista, para deixar o seu dia bem produtivo. Tchau. Não.